primeiro que tudo, jornalistas e cronistas e comentadores políticos não são exatamente a mesma coisa. Sebastião Bugalho é alguém que começou a sua carreira, a sua vida no jornalismo profissionalmente, trabalhou como jornalista, no entanto, um período relativamente curto, como jornalista de Tucur, não é? Relativamente curto, porque ele esteve no Sol e no I e depois começou a ser apenas colunista, portanto, a escrever crónicas. Escreveu aqui no Observador, depois passou a escrever, foi para... Enfim, depois teve uma incursão na política, depois voltou, reapareceu na CNN e depois a seguir no Expresso e também teve no Diário de Notícias, um período em que passou pelo Diário de Notícias e pronto. Porque é que ele se destacou desde muito novo? Eu devo dizer que o conheci quando ele começou a escrever aqui no Observador, naturalmente, não é? Estive com ele várias vezes e percebi algumas coisas. Primeiro, que é uma pessoa que vive a política. Portanto, depois, não só vive a política, como é preciso ser justo, é uma pessoa que sobre política não tem apenas a visão superficial da espuma dos dias, se bem que também ele vive muito na espuma dos dias. E digo isto porque ele fez um curso de Ciência Política na Universidade Católica, no IAP da Universidade Católica, onde eu também de vez em quando com quem eu colaboro com alguma regularidade, portanto eu conheço os professores dele e falei com alguns deles, um deles é aqui nosso colaborador, o André Azevedo Alves, e ele é alguém que não sendo daqueles alunos que fazem parar quer dizer, fazem as pessoas olhar para o lado, é alguém que se mostrou que tinha preocupação por aquela matéria, mas não é alguém que caia do céu para quem a política é apenas os jogos de cintura. E se nós lermos com atenção os textos dele, percebemos que essa formação está lá. Não quer dizer que ele esteja a escrever textos sobre ciência política, não. Mas percebemos que essa formação está lá. Este aspecto joga a favor dele. O que não joga tanto a favor dele, diria eu, é a sua... é demasiado irrequieto, não é? Portanto, passa muito de um lado para o outro, e esta ida à política, ele foi para o CDS, no CDS foi candidato a Lisboa em 5º lugar, naturalmente não foi eleito, a eleição correu mal à Associação Cristas, como todos nos recordamos, o CDS não desapareceu do Parlamento, mas quase, e ele não foi eleito, ficou de fora, não quis ser deputado quando teve essa oportunidade, num quadro muito tenso, não é? Portanto, a saída da Ana Rita Bessa, guerras com a direção de Francisco Rodrigues dos Santos, ele preferiu ficar de fora e, passados uns tempos, regressou. Ele andou também ligeiramente fora do jornalismo e fora da crónica durante alguns tempos. Depois regressou no comentário televisivo, uma nova área, onde eu acho que ele se distinguia por ter algumas qualidades que nem todas as pessoas têm. Primeiro, ele era muito rápido, muito claro na sua posição, que não é óbvio em muita gente que vai às televisões. Tinha um posicionamento político, como é óbvio, muito contrastante com muitos dos outros comentadores que lá estavam, sobretudo alguns que também vinham do jornalismo, e tudo isso, na minha perspectiva, projetou mais. Mas ele nunca passou para a primeira divisão, porque esteve sempre nas televisões por cabo. Portanto, na primeira divisão há muito poucos. Marcelo Rebelo de Sousa foi o primeiro que lá esteve, Paulo Portas, Marcos Mendes, de vez em quando alguns outros. Quando eu falo primeira divisão, falo nos canais que não são exclusivos do cabo. Isto é, RTP1, canal de SIC e TVI. Pronto. Ele basicamente fez a sua vida no cabo e a diferença de alcance é muito grande. Portanto, o cabo tem, nos bons dias, 100 mil... Portanto, pode haver o risco de, quando dizemos que é conhecido só de alguns. É conhecido a bolha. Conhecido a bolha, que passa dos junkies da política, que passam a vida a ver os debates infindáveis de todas as televisões. E, portanto, temos que ter isso bem presente, porque há um outro, podemos considerar que é jornalista, podemos considerar que era apenas crítico, que ele tem 29 anos, 28, 29 anos, o outro tinha na altura 31, 32, que também se candidatou, também achou que ia ser um sucesso brutal, porque era super conhecido da bolha,
não das televisões, mas do principal jornal do país na altura, ainda hoje, não é? De alguma forma, o Expresso, e não conseguiu ser eleito. Estou a falar de Miguel Esteves Cardoso, eleição de 1987, pelo PPM. Ele foi candidato, teve um bom resultado para o PPM, mas, vamos lá ver, não foi uma coisa... não deu para ser eleito. Portanto, não deu para ser eleito. E às vezes há outros que são sobretudo, enfim, têm outras carreiras, mas são sobretudo pessoas dos mídia e que chegam ao Parlamento Europeu na crista de uma onda que nem sabem bem como é que lá chegaram. Falo de Rui Tavares, sobre quem ninguém diz nada, mas que basicamente é uma pessoa que, apesar de ser historiador e ter algumas coisas publicadas como historiador, ele não é um académico, nunca conseguiu fazer a carreira académica. Portanto, ele é uma pessoa que cresceu sobretudo nos órgãos de informação, creio que primeiro no Já, um jornal do Miguel Portas, e depois no Público, e depois saltou, eu diria, não é bem sem saber ler nem escrever, mas foi eleito por acaso, não era suposto que o Bloco de Esquerda elegesse 3 deputados, e elegeu, e portanto ele foi parar ao Parlamento Europeu. E depois zangou-se com o Bloco de Esquerda, saiu e tem uma outra história a seguir. Mas hoje ninguém contesta o Rui Tavares em termos das suas qualidades políticas. Portanto, não vejo que haja, à partida, diferenças tão radicais assim. E temos muitos outros jornalistas, muitas outras figuras, não é só jornalistas, é figuras públicas, que são convidados pelos partidos para alargarem o seu âmbito. Só para falar assim de alguns jornalistas. Por exemplo, neste momento eu penso que é deputado, está na bancada do PCP, ele foi eleito, não sei se está se foi substituído ou não, mas penso que não, que é Alfredo Maia. Alfredo Maia foi o cabeça de lista do PCP pelo Porto, e foi presidente do Sindicato de Jornalistas. Sim. Portanto, foi presidente do Sindicato de Jornalistas, portanto, é um jornalista do Jornal Notícias. Nós tivemos, até há pouco tempo, na bancada do Bloco de Esquerda, Jorge Campos. Jorge Campos era um jornalista da RTP, durante décadas. Portanto, ele já tem, enfim, aí ninguém dizia é novinho. Nós tivemos agora um jornalista da TVI, Filipe Caetano, que anunciou aos seus próprios colegas, em comunicado, que ia suspender, porque ia candidatar-se às primárias do LIVRE. Nós tivemos Maria Elisa, não é? Maria Elisa Domingos, no PSD, 2002. Tivemos Manuela Moura Guedes, no CDS. Tivemos alguém que eu não sei se posso classificá-lo como jornalista, se bem que ele tivesse sido diretor, penso que diretor executivo, ou uma coisa equivalente, da TVI. Mas nunca ninguém se refere a ele como jornalista. Ele, de facto, é licenciado em Direito, passou pela, não sei se chegou a ser advogado, Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira passou pelos jornais também. E depois temos os mais famosos de todos, não é? O Pedro Adão e Silva. Pedro Adão e Silva é diferente. O Pedro Silva não era um cronista. Tinha uma carreira académica ao mesmo tempo. Portanto, era professor no ISCTE. Mas não chegou a ser... Não creio que ele tenha sido alguma vez jornalista. Não creio que tenha sido alguma vez... Não creio, mas posso estar enganado. Penso que ele nunca foi jornalista. Ele, enfim, tornou-se conhecido porque estava presente em N programas de documentário, inclusive alguns programas de documentário desportivo, que também deram muita gente para a política, como todos sabemos, não é? Como todos sabemos, não é? Eu tive como Presidente da Câmara muito tempo, na minha Câmara de Sintra, o Careca do Benfica, portanto, que era basicamente conhecido. Franciara, e eu não sei se o Rui Moreira uma vez teria sido Presidente da Câmara do Porto se não tivesse sido os seus comentários sobre futebol nos canais de televisão. Atenção, pronto, é aí que ele ganha projeção, porque antes era apenas o Presidente da Associação Comercial, acho assim que se chama, do Porto, não é? Bem, portanto, mas os mais famosos são, sem dúvida, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é naturalmente uma pessoa com muitos talentos, como todos sabemos, e também, enfim, há pouco estávamos a comentar ao seu lado a sua tendência para não resistir aos seus próprios impulsos. Portanto, temos Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda antes de ser um professor de Direito, era jornalista do Expresso. E depois ganhou notoriedade pública, ainda antes líder do PSD, com um exame, que era uma coisa que ele fazia na TSF, e depois de ser líder do PSD, passou pelas televisões todas,
todas, não, penso que nunca teve na SIC, porque aí a relação Não. com o Dr. Bossemão é mais complicada, portanto, outras histórias, portanto, TVI mas e teve RTP. TVI e RTP, e sabemos que foi assim que ele fez, não precisou de fazer campanha eleitoral, andava pelas ruas a fazer selfies. Paulo Portas, Os dois irmãos Portas. sim, mas atenção, não é exatamente igual, mas pronto, Quer o dizer, Miguel... um foi melhor sucedido que o outro, sim. Não, mas o Miguel Portas, desde o princípio, que era Mas- militante do PCP. Pronto, Bem, mas ou da pronto. JCP. Eu conheci o Miguel Portas, Sim. nos liceus, em reuniões de estudantes, antes de 25 de Abril, e ele já era do PCP nessa altura. Portanto, depois o Miguel Portas andou sempre num vai e vem entre a militância do PCP e os jornais. Portanto, vinha para um lado e ia Mas para o uma outro, pessoa ia para o pode ser outro. militante de um partido e ser jornalista. Sim, mas não era, digamos, a mas profissão ele- dele não era jornalista. Sim. Pronto, não era nesse sentido como foi o irmão. O irmão, aos 18 anos, estava na redação do Tempo. Eu recordo-me de passar, na altura tinha os meus filhos num jardim de infância que era ao lado do Tempo, e o Tempo tinha umas janelas assim ao nível da cave, e eu às vezes passava ali com os meus filhos a levá-los para o carro e olhava para a janela e estava lá embaixo o Paulo Portas. Portanto, e o Paulo Portas fez a sua vida nos jornais, até um independente, e até criar, de alguma forma, ou ajudar a criar o CDS de Manuel Monteiro. Pronto, e depois o resto é a sua vida política. Mas não é alguém que tivesse... Quer dizer, ele também foi da JSD num certo período, mas foi... Quer dizer, não, era alguém que claramente nasceu na comunicação social. O Paulo Portas, ao contrário do Miguel, que tem... Nasceu na O Miguel política. nasceu na política, depois ainda antes de vir para os jornais, esteve no Alentejo, juntamente com os jovens do PCP que iam para lá fazer dinamização, trabalhou em unidades cooperativas de produção, coisas desse género. É uma história diferente. Bem, portanto, temos muitos casos, eu podia, há mais, houve gente, em todos os partidos há, também houve no PS, ou em todos os partidos. Portanto, Não é exceção. Não é exceção, Sebastião Bugalho não é novidade. uma novidade. Não é novidade. Nem sequer podemos dizer que, de repente, como eu já ouvi aqui, por exemplo, o Jorge Fernandes, que eu gosto muito das suas análises, dizer que isto é a marcialização da política, porque, de repente... Não, a tentação da política de vir buscar gente à comunicação social não aconteceu só quando Marcelo foi eleito. Marcelo levou isso a um ponto que eu diria quase único. Mas começou antes. Há muitas pessoas que ganham notoriedade pública na comunicação social e depois fazem as suas carreiras políticas a seguir a isso. Portanto, e muitos até nem são como jornalistas, alguns são como animadores, como outros como artistas, como muitas coisas assim. Bem, e atenção, não é um fenómeno só português. Não é um fenómeno só português. Quer dizer, há muitos jornalistas famosos ou políticos famosos que passaram pelo jornalismo. E alguns ninguém se atreve a contestar. Se bem que podemos considerar a carreira é diferente, mas ainda antes de ser político, Winston Churchill era jornalista. E era o jornalista mais bem pago do Reino Unido, na altura. As suas reportagens na Guerra dos Boers tornaram-no famoso. Portanto, bem, ele aconteceu-lhe uma coisa, ele teve uma aventura daquelas que acontece. Ele achava que era... Já não há vidas assim. Já não, mas é que literalmente já não há vidas assim. Ele tem textos dessa época, portanto, o jovem Churchill, absolutamente fabulosos, porque ele ou participou ou presenciou coisas fabulosas. Ele participou, só para fazer um pequeno parênteses, porque eu acho que a vida de Churchill é fascinante. Ele participou no Sudão, na última carga de cavalaria do exército britânico. Ele estava a cavalo. Entre os outros carregaram contra uma guerra do Sudão. Isso está, por acaso, num livro que está traduzido em português, que é River War, a Guerra do Rio, está traduzido em português e é um livro fascinante. E na Guerra dos Boers, ele foi feito prisioneiro, era jornalista, já estava lá como correspondente, foi feito prisioneiro e a história da fuga é alucinante. Como ele fugiu, os dias que andou fugindo, aquelas coisas de filme, literalmente de filme. Há filmes que não têm tanta imaginação. Portanto, naturalmente ele tornou-se um jornalista mais bem pago do Reino Unido e ele tinha um nível de vida muito, digamos, o champanhe e os charutos não eram baratos na altura e não serão baratos hoje, e ele trabalhava para... Ele não era o herdeiro, portanto ele não era o filho mais velho, portanto não iria ser o Duque de Marlborough, portanto ele é uma filha aristocrática, como é óbvio. Bem,
Mas o Boris Johnson também fez o Era seu isso que ia nome. dizer, fez escola. Fez escola, o Boris Johnson também começou no Telegraph, aliás, correspondente em Bruxelas, com textos, digamos que coloridos. Muito ácidos também. Muito ácidos, Muito bem coloridos, escritos. muito bem escritos, ele escreve maravilhosamente. Olha, mais uma vez, o livro sobre o Churchill, do Boris Johnson, é um livro delicioso de ler. O Fator Churchill. Bem, feitos estes parênteses, eu quero dizer que há outros países, há outras figuras que vêm da comunicação social. Um que falámos aqui a semana passada, a propósito do que se passou em Bruxelas, o Éric Zemmour, que é uma figura, uma estrela da extrema-direita francesa, ou da radical francesa, como se preferir, não existia sem a televisão. Mas temos aqui ao lado outro caso, que também não existia sem a televisão, um senhor chamado Pablo Iglesias, que foi, enfim, chegou a sonhar ser primeiro-ministro, depois nunca mais me esquecer do seu ar feliz a entrar na Moncloa com a mala e a ser fotografado com o seu rabo de cavalo quando fez a coligação com o PSOE. Portanto, ele de facto era professor na Universidade de Madrid, mas ele tornou-se conhecido nos tertúlias, como se chama em Espanha, os debates televisivos. Era terrível debater com a Igreja, mas há aqui só um detalhe também, porque nós às vezes esquecemos algumas coisas de outros países. Quando alguém se torna ministro em Espanha ou deputado, o Reino de Espanha assegura uma estupenda pasta personalizada com as iniciais e maravilhosa, de pele, genuína. Não sei se agora com esta mania do veganismo se não terão de fazer outros de outros tecidos, de outros materiais, mas e portanto aquele coisa da pasta é quando suas senhorias, que é como as criaturas são tratadas, conseguem, já têm a sua pasta ali com as suas iniciais. Não sei se no fim devolvem a pasta e aquilo é só mudar as iniciais. Ou só mas ele fez-se fotografar com a pasta. Claro, pois é o momento da vida, não é? Fez-se fotografar com a pasta também. Mas isto é o Pablo Iglesias. Fôssemos por aí fora, há mais exemplos destes. Em quase todos os países isto acontece, porque há uma relação íntima entre a comunicação social e a política. Quer dizer, e hoje, em muitas... E já foi mais... Atenção, não é novo. Já chegou a ser mais íntima no passado. No tempo da Primeira República, em Portugal, quase todos os políticos tinham a sua base de poder era um jornal. Até o Afonso Costa fazia um jornal. Portanto, era o Afonso Costa, por exemplo, mas quase todos. E quando se tinham que se refugiar, regressavam ao jornal. Era eventualmente uma coisa mais intensa do que é hoje. Portanto, isto não é assim tão extraordinário como querem fazer crer. Assim como não é extraordinário, estive a ver, enfim, de vez em quando é bom a gente perceber o que é que se diz nas caixas de comentários. E então fui às nossas caixas de comentários da notícia do Bugalho, e há pessoas a dizer: ainda cheira ao leite dos coelhos da mãe. É preciso ter uma grande desfaçatez para dizer uma coisa destas. Mas há esse argumento, é muito novo. Ele tem 28 anos, quase 29. Tem 28 anos, quase 29. Porquê que é muito novo? Porquê que é muito novo? Portanto, em Portugal, hoje em dia, parece que eu já tenho, é uma minha velha, um tema a que eu regresso muitas vezes, esta tendência que temos para achar que só se pode ser primeiro-ministro depois dos 50, só se pode isto, só se pode aquilo, só se pode aquilo outro. Quer dizer, nós temos em França um primeiro-ministro com 32 anos, salvo erro. Temos em França provavelmente o político, quem vai encabeçar a lista da Frente Nacional, Rassemblement do Ressurgimento Nacional, um que já é eurodeputado e que tem 27 ou 28 anos. O Pardelá. Nós temos, neste momento, o líder do Syriza na Grécia, que tem 32 anos. Portanto, porque é que em Portugal não se pode fazer nada antes dos 40? Antes dos 40 é muito novo. Não foi assim a seguir ao 25 de Abril. Pensei que houve uma renovação geracional completa, mas não foi assim. Não foi assim. E não foi por isso, quer dizer, ainda hoje, acho que é o João Miguel Tavares que recorda. Não sei se é o João Miguel Tavares. O Salgueiro Maia tinha 29 anos. A idade do Bugalho, quando entrou para a história, digamos assim. Portanto, não podia ter saído de Santarém porque ainda cheirava aos coelhos da mãe. Disparate, que coisa tão reacionária, diria eu, no sentido de não querer renovação, não querer coisa. Agora, dito tudo isto, será que vai funcionar? Será que o PSD fez a boa aposta? Não faço a mais pequena ideia. Porque aqui há alguns aspectos importantes. Eu até acho que Bugalho
provavelmente tem mais pensamento, como foi dizer-se, sobre a Europa que boa parte dos outros candidatos de todos os outros partidos. Não é que ele escreva sobre isso com muita frequência, mas basta ir aos textos que ele escreveu no Observador e encontramos alguns sobre essa matéria. Não são coisas muito sofisticadas, mas também são textos de jornal, não há aqui nenhuma tese, não sei sobre o que é que ele fez a sua licenciatura, quais são as suas teses de licenciatura no IEP, mas, digamos, não era o seu tema principal, mas é um tema que o ocupa, com que ele se preocupa, e percebe-se pelos textos dele que não lhe é ausente, digamos assim. Portanto, não é por aí, olha, se queres que te diga, em muitos aspectos, eu diria que tem mais pensamento que a Marta Temido, apesar da Marta Temido ter experiência. Experiência não quer dizer que... Experiência porque era ministra, e qualquer ministro hoje em dia tem que ter experiência europeia, porque passa a vida em reuniões na Europa. Se isso se traduz depois num pensamento, desconheço. Mas pode ser por apenas falta de... Quer dizer, ela não publica muita coisa e, portanto, não sei. Mas tem experiência política num momento muito particular. Isso não pode ser benéfico para Marta Temido? Pode, e vai ser usado como tal. Portanto, a questão da pandemia, o que se passou... Porquê é que isso vai ser usado? Porque é que provavelmente não tem sido dito isso, pelo menos eu não ouvi ninguém referir. Há um discurso no Partido Socialista que é o discurso de que a Europa passou a atuar de forma diferente por causa da experiência da pandemia. No que respeita à cooperação entre os vários poderes europeus e no que respeita depois ao plano de resiliência, e que, portanto, há aí uma espécie de adquirido europeu para a mutualização da dívida, para a mutualização das políticas, para comprar vacinas em conjunto. Eu não faço um balanço extraordinariamente positivo do que se passou na Europa. Recordemos que houve períodos em que a Europa ficou para trás por causa precisamente Eu admito que para alguns países europeus a ajuda europeia foi muito importante, designadamente eventualmente na compra de vacinas. E Portugal talvez esteja nesse grupo. Mas não estivemos na frente a Europa não esteve nunca verdadeiramente na frente desse processo. E não creio que as mudanças que foram feitas por causa daquela... Há uma grande diferença entre uma recessão curta provocada por uma doença, como foi aquela que aconteceu em 2020, 2021, que foi basicamente, há um comboio que está a andar, tem que parar e depois retoma o andamento, foi isso que aconteceu em 2020, 2021, do que uma recessão provocada por um comboio avariado. Ali há uma avaria, há necessidade de corrigir, e portanto, aquilo que foi criado para, no fundo, pagar às economias durante o período em que elas estão paradas é diferente de pensar que se tem que pagar às economias para disfarçar uma avaria no motor. E, portanto, a Europa está neste momento a regressar às regras que tinha antes e não sei se há grande disponibilidade para que as regras sejam de mutualização da dívida, como é o sonho Mas eu gostava que isso fosse discutido na campanha eleitoral. Porque mutualizar a dívida tem consequências. Não tem só os outros pagarem as nossas dívidas, tem consequências em termos daquilo que é, e esse é outro ponto que eu gostava de chamar a atenção, e isso é o que vamos ou não vamos discutir na campanha eleitoral. Eu, pessoalmente, que tenho muito entusiasmo pelo que a Europa conseguiu nestes anos e muitas dúvidas sobre alguns caminhos que a eurocracia, a burocracia, a cultura de Bruxelas está a impor, portanto, gostava que isso fosse discutido, gostava que isso fosse assumido, quer dizer, porque não é criticar os excessos de Bruxelas, que há excessos de Bruxelas. Criticar os excessos de Bruxelas não é ser anti-europeu. Provavelmente, como de resto nesta eleição vai estar em causa, é tentar salvar a Europa daqueles que são realmente anti-europeus. A Europa, há vários países, não é o nosso caso, porque somos muito dependentes, ou temos uma cultura de grande dependência em relação à Europa. Mas há vários países onde, de vez em quando, se discute o caminho do Reino Unido. Portanto, isto é a hipótese de sair. Acontece por regra nos países mais ricos, não é? Nos países mais ricos. Mas temos alguns partidos muito fortes em alguns países, que têm muitas reservas em relação ao caminho de maior integração. Porque a maior integração implica, e este ponto é um ponto que é quase tabu nas discussões, que é assim,
maior integração implica transferências de poder. Transferências de poder quer dizer que há temas sobre os quais deixamos de decidir em Portugal. Perdemos soberania. Perdemos soberania ou perdemos capacidade de decisão sobre os nossos temas. Quem é que vai decidir por nós? É a Europa e a Europa é democrática. Perdão, a Europa é democrática? As pessoas... para mim, o principal critério de uma democracia é a substituição dos seus... nós podemos mandar embora políticas que não queremos. Na Europa é virtualmente impossível mandar embora políticas que não temos. Porque a Europa não foi construída para que isso acontecesse, foi construída para que isso não acontecesse. A política é feita de confronto, é feita de contraste entre ideias diferentes. A política europeia é diplomática e a diplomacia é feita de consensos. De consensos, de apagar as políticas diferentes. E, portanto, puxar pelo lado político da Europa no sentido de confronto contraria aquilo que a Europa é, que é, por razões que têm a ver com as histórias diferentes, identidades diferentes, nacionalidades diferentes, se ter sublinhado sempre o outro lado. O que quer dizer que nós temos um executivo europeu onde não conta a política, conta a nacionalidade. Um comissário por cada e que não são eleitos, país. Não é? E, quer dizer, pronto, tem que ir ao Parlamento Europeu e há aquela coisa que o Parlamento Europeu é eleito. Mas não são diretamente eleitos. Pronto, não é? Mas a própria dinâmica do Parlamento Europeu, onde existem grupos políticos, não é só determinada por esses grupos políticos, muitas vezes também é influenciada pelo país de origem das nacionalidades, dos deputados. Portanto, há aqui temas que eu acho que necessitam de ser debatidos. Não quer dizer, portanto, aquela ideia de que o que falta à Europa é mais integração política, eu fico sempre muito pé atrás, até porque percebo que boa parte dos movimentos que assustam os europeus derivam das pessoas acharem que perderam controle sobre os seus destinos. E, portanto, ao perderem controle sobre os seus destinos, vão votar em partidos de protesto. E alguns deles realmente anti-europeus e nacionalistas. Portanto, isto é parte do debate que eu gostaria de ter. Espero que alguns dos candidatos que temos nestas eleições possam trazê-los para o debate. Sendo que, só para terminar, eu acho que nós temos alguns bons candidatos e que o debate pode ser bom. Portanto, Coutinho Figueiredo, Catarina Martins são bons candidatos. Até o candidato do PCP é alguém muito articulado e com muita experiência, João Oliveira. Estou com curiosidade de ver como é que o Chega se safa de ter um candidato que eu acho que é muito, muito deficiente. Eu conheço pessoalmente Tanger Correia. Diplomata, conheci-o há 30 anos, mas era ele diplomata nas suas circunstâncias de diplomata, mas o que eu tenho visto como intervenção política, não sei se ele vai estar à altura nos debates, não sei se ele vai estar à altura do que se vai debater nessa campanha.